Só os cristãos cheios do Espírito Santo, dá um glória bem alto aí. Aleluia. Pode se sentar, fica à vontade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui, os meus amigos, né? Uma alegria sempre poder estar aqui nessa casa. Já fazia um tempinho que eu não vim aqui, né, bispo? Mas muito feliz de poder estar aqui com vocês, celebrando ao Senhor nesse primeiro dia. Eu creio que hoje é só o começo de tanta coisa que Deus vai fazer aqui nesse final de semana. Amém? Abre o teu coração, gera expectativa, porque com certeza quando terminar esse final de semana você vai estar preparado para viver a melhor estação da sua história. Um momento na presença de Jesus pode transformar as nossas vidas de uma vez por todas. Essa noite não é só uma noite de adoração. Essa noite é a noite que o Senhor escolheu para nos levar para um novo nível. Todas as vezes que nós decidimos ir mais fundo em Deus, nós estamos nos preparando para viver experiências novas, uma porção nova da parte dEle, um novo nível de maturidade, um novo nível de relacionamento. Essa é a medida que Deus tem para nós todos os dias. A nossa relação com Deus, ela não pode ser a mesma relação sempre. O nosso Deus é um Deus de medidas maiores. Eu não sei o que você já provou de Deus, mas eu sei que o que você provou de Deus não define o que Ele é. O que você já viu de Deus não define o que Ele é. Os milagres que Ele já fez na sua vida não define o que Ele é. Ele é além de tudo isso. Ele é mais do que tudo isso. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Essa conferência vai ser marcada por uma nova porção, um novo derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia comigo e fosse no livro de João, capítulo de número 5. Eu quero compartilhar um texto que está em João, capítulo 5 com vocês. Esse texto é bem conhecido, então sua atenção precisa ser maior hoje. Sempre que os textos são textos que nós já conhecemos e dominamos, o nosso desafio é maior, não é verdade? Porque a gente precisa deixar de lado aquilo que a gente sabe para experimentar algo novo da parte de Deus. Quando você encontra esse texto, eu sei que a maioria de vocês aqui já tem os meus livros, mas talvez tenha alguém que não tem ainda, então eu queria falar aqui bem rapidinho para a gente já entrar na palavra. Eu trouxe 3 dos meus livros para compartilhar com vocês hoje. Um deles é O Silêncio Deus Quer Falar. Aqui eu compartilho um pouquinho da minha história, do meu testemunho. Eu sei que vocês sabem, mas eu passei muita dificuldade na infância. Eu sei o que é dormir com fome, eu sei o que é enfrentar a fome, mas sei também o que é ser restaurado nessa área. Aquilo que um dia doeu, aquilo que um dia trouxe dor na minha vida, hoje é motivo de testemunho. A nossa igreja agora tem o privilégio de poder alimentar pessoas que estão tendo a sua dignidade restaurada. Nós mantemos hoje 4 casas de recuperação, expandimos agora para um asilo que nós estamos mantendo também, e temos o nosso mercado solidário. Não sei se vocês já viram lá, bispo, já foram lá no nosso mercado? Acho que ainda não, né? Nós temos o nosso mercado solidário agora, onde nós alimentamos centenas de famílias com voucher em dinheiro para elas fazerem uma compra e terem a oportunidade de levar para casa aquilo que precisam. E nós estamos tendo o privilégio de, como igreja, dignificar a vida de tantas pessoas. É uma alegria poder ver uma criança entrar lá no nosso mercadinho e sair de lá com um Danone, uma bolacha, um potinho de Nutella, porque aquilo que um dia faltou na minha vida, hoje nós temos a oportunidade como igreja de doar para que outras crianças possam participar. Então eu aprendi que quando nós silenciamos as nossas dores, as nossas vozes, a voz de Deus fala ao nosso coração e nos leva para o centro da vontade dEle. Esse livro aqui eu gosto muito, é o livro que eu uso lá na nossa igreja para discipulado. Todo novo convertido na nossa igreja a gente presenteia com esse livro, porque minha fé não cresce, um gatinho, um leão do outro lado. Nós precisamos ser como o nosso Deus é, e o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que a fé é o meio pelo qual nós falamos com o Senhor. Não tem como se relacionar com Deus sem ter uma nova medida de fé. A fé é o meio que Deus usa para falar ao nosso coração. A fé é o meio que Deus usa para nos desenvolver. Não tem como se relacionar com Deus se você não tiver fé, porque
tem coisas que Deus só pode fazer na nossa vida se houver fé no nosso coração, se houver fé na nossa vida. E eu vim aqui declarar que essa conferência vai despertar você para um novo nível de fé. A fé não só para clamar por aquilo que é possível, mas a fé para provocar o sobrenatural. A fé para provocar coisas extraordinárias da parte de Deus. Nós estamos na nossa igreja na série Milagres, e nós nos desafiamos essas quartas-feiras a clamar por milagres impossíveis. E quarta-feira passada a bispa estava orando na igreja e ela falou: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso e o Senhor pode fazer numa hora improvável, num momento improvável, um milagre sobrenatural. E eu sei que tem pessoas aqui esperando processo, eu sei que tem pessoas aqui esperando sair benefícios e tantas coisas. E ela falou: declaro pelo poder da tua palavra que hoje nós vamos viver um milagre aqui. Irmãos, na mesma hora já teve pessoas recebendo e-mail assim, instantâneo, pessoas recebendo notificação instantânea, e são coisas que estavam há anos travadas, esperando, e manifestou imediatamente. Por quê? Porque o nosso Deus ainda é um Deus do imediato, ainda é um Deus do sobrenatural, é um Deus que ainda faz infinitamente mais. Então, eu quero declarar sobre a sua vida que tem uma nova medida de fé para ser derramada sobre a sua vida e sobre a sua casa, amém? E esse aqui é meu novo livro, eu não sei se vocês já tiveram acesso, creio que não, eu lancei faz pouco tempo, acho que tem 3 meses, Servir Você Nasceu para Isso. Eu trouxe aqui para vocês do voluntariado Servir Sem Ser Visto, e agora eu lancei o Servir Você Nasceu para Isso. Esse livro é a continuação do Servir Sem Ser Visto. Eu aprendi que quando nós estamos servindo pessoas, nós estamos provocando milagres. O próximo milagre da sua vida vai acontecer quando você servir alguém. O próximo milagre da sua história vai acontecer quando você entender que você nasceu para servir. E não é só na igreja. Você nasceu para servir a sua família, o ambiente que você trabalha, a geografia onde Deus te plantou. O servir é um atributo de Deus que nasce na vida de uma pessoa que amadureceu e está deixando o céu se manifestar através da vida dela. Eu creio que essa noite é uma noite para nós crescermos em fé. Amém? Coloca a mão sobre alguém que está do seu lado, diga assim: meu irmão, deixa eu profetizar sobre você. Diga para ele assim: ainda hoje Deus vai te usar. Diga para ele assim: o meu jantar você pode pagar hoje. Profetiza aí para alguém. Diga assim: pode ser o jantar e o livro. Aleluia. Você está bem, meu amigo? Alguém profetizou sobre você aí? Devolve, coloca a mão nessa pessoa e fala: deixa eu profetizar sobre você também. Diga assim: a minha conta é a sua conta. Está tudo certo. João capítulo 5, quem achou e pode dar um glória a Deus? Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda. Ele tem 5 entradas em volta. Eu vou ler pela tradução de vocês para nós termos o mesmo texto, tá? Nós vamos até o 15. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, esperando o movimento da água. Porque de vez em quando um anjo descia e agitava a água, e o primeiro doente que entrava no tanque, depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. E Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou. Quanto tempo depois? No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado, e a nossa lei
não permite que você carregue a cama nesse dia. E ele respondeu: o homem que me curou me disse, pega a sua cama e ande. E eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus o encontrou no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Irmãos, esse texto, por si só, ele já nos ensina muitas coisas e ele também nos confronta acerca de muitas coisas. Primeiro, o lugar estava cheio de pessoas, uma multidão estava ali. O próprio Jesus saiu dali por causa da multidão. Mas é interessante que Jesus entra naquele lugar, cura um homem que não conhece ele. A pergunta é: o que é necessário para uma cura acontecer? Porque esse homem não estava orando, esse homem não estava pedindo pela cura, esse homem não conhecia Jesus, e Jesus passou por ali, curou ele e foi embora. Ele é curado por Jesus, não sabe nem o nome de Jesus, não sabe nem quem curou ele, mas depois de ser curado, ele dá uma resposta importante, porque o importante é o que nós fazemos depois que Jesus nos toca. Depois que Jesus tocou aquele homem, ele poderia ter ido para casa, ele poderia ter ido para tantos lugares, talvez realizar um sonho, porque ele não andava e agora está andando. Quem sabe ele poderia estar correndo na cidade, porque ele nunca fez isso, então agora ele vai aproveitar para fazer o que ele nunca fez. Mas o texto diz que ele foi para onde? Ele foi adorar, ele foi celebrar, ele foi agradecer. Eu não sei quem me curou, mas eu estou curado. Se eu estou curado, eu preciso tributar a alguém essa cura. Então ele vai para onde? Para o templo. E esse texto aqui nos ensina muitas coisas. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Jesus, ele era muito intencional no que fazia. Jesus, ele sempre ia a Jerusalém em momentos específicos, em festas específicas. Eu tive o privilégio de ir agora, há poucos dias, para Israel. Passei pela Itália, depois o Egito, e tive a oportunidade de Israel, e eu fui nesse lugar, nesse tanque. Jesus, ele ia a Jerusalém em 3 principais festas. Por que Jesus ia a Jerusalém nas festas? Porque quando ele chegava em Jerusalém, nesses períodos de festa, ele sempre se encontrava com várias multidões. Então ele sempre escolhia um lugar onde tinha uma multidão, e então ali naquele ambiente ele viu uma oportunidade para manifestar o reino do Pai, para ensinar, para curar, para fazer as pessoas entenderem o que ele estava fazendo e construindo ali. Jesus, ele ia em 3 principais festas. Quais eram essas? Primeiro, ele ia na Páscoa. A Páscoa simboliza a liberdade da escravidão, a libertação. Desde o Antigo Testamento, os judeus celebram a Páscoa como a liberdade do povo, a celebração do fim da escravidão. Os judeus também celebram o Pentecostes, e o Pentecostes é a celebração da Torá, a lei que Deus dá para Moisés, escrita em pedras, e também eles celebram a festa das colheitas nessa época. Os judeus, nessa festa, agradecem pela água que vem do céu e toca a terra, fazendo a terra produzir, e como eles sobrevivem da agricultura, celebram a água que vem do céu. E é exatamente de uma dessas festas que Jesus, ele entra, e ele vai no último dia da festa, o dia em que eles estão fazendo um ritual para agradecer a água. Eles pegam uma pedra, colocam essa pedra no meio da festa, e eles começam a jogar água na pedra e declarar, agradecer a um ano de abundante chuva. Então Jesus, ele se coloca ali naquele ambiente onde as pessoas vão jogar água sobre a pedra, e ele diz assim: olha, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Mas aquele que beber da água que eu der, não vai só matar a sede, mas vai fazer nascer dentro do seu interior uma fonte de água viva. O que Jesus estava dizendo?
A água que vocês precisam não é a água que toca a terra e irriga o solo para que a agricultura se manifeste, para que o produto da terra responda. A água que vocês precisam é uma água que vai tocar o interior de vocês, para que vocês possam provar da glória do Pai, para que vocês possam saber quem Ele é, e para que vocês também possam se tornar uma fonte para quem se relaciona com você. Porque o Evangelho não é sobre o que nós recebemos da igreja, mas é sobre o que nós distribuímos daquilo que recebemos na igreja. Não é sobre entrar aqui e ser cheio, mas é sobre entrar aqui depois de ser cheio, se esvaziar na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. É você sair daqui cheio para derramar tudo isso sobre a sua família, no teu ambiente de trabalho, nas suas relações, por onde você passa. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite se encha para se esvaziar sobre as pessoas, se encha para transformar o lugar por onde você passa, se transforme numa fonte que abençoa tudo e todos por onde você passa. Toca alguém que está do seu lado aí, me ajuda a pregar e diga assim: meu irmão, o desejo de Deus é que você se torne uma fonte. Ele não veio aqui para matar a sua sede, Ele não veio aqui para atender a nossa necessidade. Ele não veio aqui, irmãos, porque nós somos consumidores e precisamos receber dele alguma coisa. Não, esse não é o papel de Jesus. Jesus não veio atender a nossa necessidade. Ele veio para nos transformar em fonte, para que nós possamos abençoar outras pessoas através da nossa vida. Os adoradores estão aqui? Os adoradores não vêm buscar, eles vêm celebrar. E porque começam a celebrar, eles têm o que levar, eles têm o que compartilhar, eles têm o que derramar sobre a vida das outras pessoas. A terceira festa que Jesus participa é o tabernáculo. Tabernáculo é uma festa muito poderosa em Israel, acontece geralmente agora no mês de outubro. A festa do tabernáculo é onde eles celebram os 40 dias, ou na realidade os 40 anos que eles passaram pelo deserto, foram providos pelo Senhor. A festa do tabernáculo é marcada por uma semana onde eles ficam dentro de tendas. Eles fazem tendas simples, para se lembrar de que não é necessário muito para se viver, para ser feliz. As tendas, elas não têm telhado e nem cobertura, para que eles, quando estão ali com as suas famílias dentro da tenda, tenham uma única visão, que é a visão do alto. É do alto que vem a provisão, é do alto que vem a resposta, é do alto que vem o socorro. Eles se lembram que no alto havia uma nuvem, que enquanto eles estavam caminhando no deserto, protegia eles do sol. Eles se lembram que a coluna de fogo estava na terra, mas ela tocava os céus, ela vinha de cima para baixo, fazendo na noite fria um ambiente aquecido, para que eles não pudessem morrer no frio do deserto. Nessa festa eles celebram a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor, e Jesus sempre ia nessas 3 festas em Jerusalém. Por quê? Porque as pessoas estavam celebrando coisas que apontavam para a nova estação, para o novo tempo, para o Messias, para o Cristo. Então ele sempre ia nessas festas. Agora, todas as vezes que Jesus ia a Jerusalém, nas festas, ele passava por 3 lugares importantes. Quais eram esses 3 lugares? Primeiro, o templo era o principal lugar. E o templo, Jesus frequenta desde criança. Aos 12 anos ele vai ao templo, vocês conhecem o texto. Ele dá um show de Bíblia. Ele conhece toda a Torá. E como ele conhece toda a Torá? Porque ele é a palavra. Um menino, naturalmente, aos 12 anos, não conhece toda a Torá. Por quê? Porque ele não pode entrar dentro do templo. Então ele é ensinado em casa, pela mãe, pela avó, ou por alguém que pode instruir o menino. E só quando ele completa 12 anos, então ele vai com o pai e começa a frequentar o templo. Mas aos 12 anos ele está começando a adquirir conhecimento. Só que a Bíblia diz que Jesus chega no templo aos 12 anos de idade, e quando ele abre a boca e começa a falar, os doutores da lei começam a ouvi-lo, os mestres começam a ouvi-lo. Quem é esse menino? De onde ele veio? Quem é o pai dele? Porque se ele tem conhecimento, o pai dele deve ter muito mais. Quem é o pai desse menino? E alguém diz assim: o pai dele é o José.
Mas qual José? O carpinteiro. Ah, não é possível. Quem é o pai dele? O carpinteiro. Qual é a cidade que ele nasceu? Nazaré. Não é possível. Não é possível um filho de carpinteiro, não é possível um menino de Nazaré saber todas essas coisas. Tem alguma coisa errada. Quem é o pai desse menino? Ele aos 12 anos de idade sabe tudo, mas aos 12 anos de idade não se levanta para realizar tudo. Pergunte por quê, pastor? Porque ele não veio para quebrar a lei, ele não veio para pular processos, ele não veio para mudar a palavra, ele veio para concretizar a palavra, ele veio para viver os processos, ele veio para respeitar os processos, e ele veio para mostrar que aquele que se submete, respeita processos e vive como o céu determinou, na hora certa vai se levantar para ver milagres sobrenaturais se manifestando. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, tem coisas que só vão acontecer no tempo de Deus. Tem etapas que não dá para pular. Tem processos que não dá para pular. Tem situações que não dá para apagar da nossa jornada. Eu vim aqui dizer para alguém que está sofrendo diante de um processo: ei, quando você sair desse processo, você vai perceber que esse processo não está te ferindo, ele está te dando a autoridade que vai te levar para a próxima estação, muito melhor, muito mais polido, muito mais cheio do Espírito Santo, e com autoridade, não só para vencer, mas para ensinar outras pessoas a vencer. Toca na mão de pelo menos 3 pessoas, diga assim: esse processo não vai te castigar, vai te aperfeiçoar e vai te fazer ter autoridade nessa área, para ajudar outras pessoas a passarem pelo que você está passando. Será que tem alguém aqui que pode aplaudir a Jesus? Dá um glória mais forte, um aleluia mais forte. Qual é o segundo lugar que Jesus ia quando ele ia a Jerusalém? O tanque de Siloé. O tanque de Siloé, Siloé significa enviado. É interessante, querido, isso aqui é muito poderoso. O tanque de Siloé não é um tanque para batismo. Embora muitas pessoas pensem que o tanque de Siloé é um tanque para batismo, o tanque de Siloé não é um tanque para batismo. O tanque de Siloé é um tanque para purificação. Os judeus, eles fazem um ritual chamado mikvé, que é um banho de purificação. Como isso acontece? É simples. As mulheres judias, quando terminam o seu período menstrual, os homens, depois do Shabat, ou depois de tocar alguma coisa imunda, ficando assim imundo por 7 dias, como o costume judaico, eles precisam tomar um banho de purificação. Então eles vão no tanque de Siloé e ali eles se lavam. Todo judeu também, por ritual, quando compra um utensílio de casa, seja um talher, uma faca ou algum material para utilizar no uso doméstico, no uso da casa, não sendo feito esses elementos por um judeu, eles compram, vão no tanque de Siloé, lavam esses objetos, é como se eles estivessem purificando esse objeto, e então assim levam para casa. É interessante que Jesus não vai no tanque onde as pessoas estão se purificando, mas ele vai perto do tanque. Escute isso: Jesus não está no tanque se purificando porque ele não precisa, concorda comigo? Mas ele vai perto do tanque porque ele sabe que no tanque tem pessoas que precisam dele também. Ele não vai ao tanque, mas fica perto. E quem está perto do tanque precisa dele? Um cego. O cego está perto do tanque. Jesus olha para o cego e diz para ele: você quer enxergar? Sim, Senhor, eu quero. Ele cospe no chão, faz lodo, pega o barro, coloca nos olhos do cego e diz para ele: vai ao tanque. As pessoas estão acostumadas a ir ao tanque se lavar para serem purificadas, mas Jesus está dando uma ordem para o cego: eu vou inverter o que acontece dentro daquele tanque. Você não vai lá só para lavar os olhos, você vai lá para ver um milagre acontecer. Pode ir lá, porque o tanque que lava pessoas hoje vai fazer um milagre na vida de uma pessoa. E o texto diz que ele foi cego e voltou o quê?
Mas sabe o que é mais incrível? É que Jesus é intencional no que ele faz. O homem vai para o tanque, cego, tentando chegar no tanque. Só que quando ele toca a água do tanque e começa a se lavar, a Bíblia diz que ele volta a... Sabe o que ele faz quando ele começa a enxergar? Ele começa a adorar e glorificar. E ele volta na direção de quem curou ele. Então quem está no tanque tomando banho, agora porque vê o cego glorificando, a atenção sai do tanque, sai da água que só pode purificar através de um ritual, e agora começa a atenção toda para a fonte, que é a verdadeira água da vida, que pode purificar o interior de um homem. Será que tem alguém aqui entendendo essa palavra para dar um glória a Deus? Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus está mudando o foco da visão, levando as pessoas a olharem para o lado certo. Ei, eu vim aqui nessa noite profetizar. Deus está abrindo a visão de pessoas aqui. Você vai parar de focar no problema e vai começar a focar na solução. Você vai parar de focar na dor e vai focar naquele que restaura a dor. Você vai parar de olhar da adversidade e vai olhar para aquele que silencia a adversidade. Deus vai abrir a nossa visão e vamos passar a ver como Ele vê. Como Ele vê. Ele olha para aquele homem, tem misericórdia daquele homem, passa barro nos olhos dele, e ele vai lá, se lava e volta enxergando. As pessoas que frequentam aquele tanque nunca mais vão olhar para aquele lugar como um lugar só de purificação, mas agora vão olhar para aquele lugar como um lugar de milagre, onde alguém foi curado por Jesus. Você vai entender por que João o Batista, quando começa o seu ministério, ele começa o ministério dele batizando pessoas. Quem lembra disso? Qual é a mensagem de João? A mensagem de João é uma mensagem para esclarecer isso aqui. O que João está ensinando? Não adianta só tomar um banho para lavar o corpo. Não adianta só um ritual de purificação. Nós precisamos nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. É uma nova vida, é uma vida que vai nascer do profundo, é uma vida nova. João começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus só é chegado para aquele que nasce de novo. João começa a pregar: arrependei-vos. Que ele está dizendo: ei, vocês estão acostumados a tomar banho, mas não adianta só tomar banho aqui no tanque, vocês precisam de fato nascer de novo. E aonde Jesus vai se lavar? Ele não vai no tanque de Siloé, mas ele vai no Jordão. Por quê? Porque o Jordão de fato é o lugar aonde alguém vai para nascer do Espírito. E quando ele está no Jordão, o próprio Pai se manifesta e diz: esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Eu tenho alegria nele, porque ele obedece a minha voz. Eu tenho alegria nele, porque ele se submete a alguém que é menor do que ele. Ele é maior do que João, ele é mais poderoso do que João, mas ele se submete a João. Ele não quebra o processo, ele desce ao lugar onde tem um discípulo menor do que ele, batizando, e se batiza para nos ensinar que no reino, aquele que se submete a alguém que está exercendo uma missão, de fato entendeu o que é o reino. Jesus se submete a João. Quem é maior? Quem é menor? Mas é o maior que se submete ao menor. Ele vai lá e diz: João, é necessário. Eu gosto muito da palavra é necessário, porque a Bíblia vai dizer algumas vezes é necessário. É necessário passar por Samaria. E Samaria não é rota de Jesus, mas o texto diz: é necessário. É necessário nascer de novo, ou seja, o texto está dizendo: alguém pode escolher tomar um banho, mas é necessário nascer de novo. Eu gosto muito dessa palavra. E aí, irmão, nós chegamos no texto que nós lemos. Qual é o terceiro lugar que Jesus gosta sempre de passar? No tanque de Betesda. Agora escute isso, você nunca mais vai esquecer dessa mensagem. Eu sempre pensei que o tanque de Betesda era um tanque que as pessoas iam para se purificar, se lavar. Pensei nisso minha vida inteira.
Só que quando eu cheguei em Israel agora, e tive a oportunidade de ir nesse tanque, aprendi algo extraordinário e sobrenatural. Esse tanque não é um tanque para pessoas, esse tanque é um tanque para animais. Esse tanque não é um tanque para purificar homens, nem mulheres ou pessoas. Esse tanque era um tanque que era usado para a purificação dos animais defeituosos. Como que funciona isso? Eu te explico. Quando alguém está entrando no templo, Jesus, quando ele está entrando no templo, ele entra no templo por uma porta. Se você ler o texto, vai dizer que ele entra pela porta das ovelhas. Quem entra pela porta das ovelhas em Israel, para ir em direção ao templo, lugar da adoração, entrando à sua esquerda, vai para o templo, lugar da adoração. Então quem está indo adorar, não entra à direita para ir ao tanque, mas entra à esquerda para ir à adoração, ao templo. Jesus entrou como bom judeu pela porta das ovelhas. Ele passando, em vez de virar à esquerda para ir ao templo adorar, ele vira à direita. E ele vai para um lugar que não é comum um adorador ir, porque à direita é onde está o tanque de Betesda. Esse tanque, ele é um tanque que tem um significado importante. Esse tanque era utilizado para que, todas as vezes que um sacerdote rejeitava um animal, esse animal precisava ser lavado, esse animal precisava ser purificado, esse animal precisava ser limpo. Então alguém que teve um animal rejeitado no templo, pega esse animal e leva ele no tanque, e nesse tanque lava esse animal. Esse lugar que foi utilizado para lavar animais, agora está cheio de pessoas que foram rejeitadas pela sociedade. Por quê? Porque estão enfrentando alguma enfermidade. Tem cego ali, tem manco ali, tem coxo ali. Os judeus não permitem que alguém que tenha alguma enfermidade, algum defeito no seu corpo, entre no templo para adorar. Então eles ficam onde? Perto do templo. Eles estão do lado do templo, mas não podem entrar. Eles estão do lado do lugar da adoração, mas não podem ter acesso ao ambiente da adoração. Eles estão no tanque. É alguém que, para ficar perto do lugar onde a glória desce, se submete a viver num ambiente que foi feito para animais, só para ficar perto do ambiente onde a glória se manifesta. Só que Betesda, irmãos, significa casa de misericórdia. A palavra Betesda, traduzida do hebraico para o português, significa casa de misericórdia. Diga comigo, casa de misericórdia. É por isso que uma vez por ano o anjo descia. Misericórdia. E quando o anjo descia, o que acontecia? Todo mundo pulava. Agora, é irônico, porque o lugar é chamado do quê? De casa de... Mas ninguém tem misericórdia do outro. Porque o que o texto diz? Você quer ser curado? Qual é a resposta do homem? Aqui ninguém tem misericórdia de mim. Sempre que o anjo mexe as águas, alguém pula primeiro. Ou seja, qual é a probabilidade de alguém que tem uma enfermidade diferente da enfermidade de alguém que não pode andar, deixar quem não pode andar entrar primeiro no tanque? Zero. Por quê? Alguém que tem uma necessidade vai sanar primeiro a sua necessidade, jamais vai ceder lugar à sua necessidade, à solução do seu problema, para deixar outra pessoa ter o seu problema resolvido na frente. É por isso que o lugar chamado casa de misericórdia, não existe misericórdia nenhuma, porque ninguém cede lugar para o outro. Não é a casa de misericórdia. É interessante que 3 coisas me marcam aqui nesse texto. Primeiro, anote isso, irmãos, presta atenção nisso. Jesus sempre passa por lugares que ninguém quer passar. Você pode me ajudar a pregar para alguém que está do seu lado? Diga para essa pessoa: Jesus sempre passa por lugares que ninguém quer passar. Ele sempre passa por lugares que ninguém quer passar. A Bíblia diz que foi necessário ele passar por Samaria. E por que foi necessário ele passar por Samaria? Era rota? Não. Eu estive agora em Samaria, e quando você está em Samaria, você percebe que a rota para Jerusalém é contrária. Quem está indo para Jerusalém ou subindo a Jerusalém, passa pela montanha,
desce a montanha, passa por um vilarejo simples chamado Betânia, que é o lugar onde Jesus gostava de ficar, casa de Marta e Maria e Lázaro, e depois acessa Jerusalém. Ninguém para também em Betânia. Pergunte por quê? Porque Betânia é um vilarejo simples. Quem vai a Jerusalém não quer ficar hospedado em Betânia, quer ficar no lugar mais nobre. Mas Jesus, podendo ficar no lugar mais nobre, ele escolhe ficar no lugar mais simples, porque o lugar mais simples tem os seus amigos, e ele faz do lugar simples um lugar nobre, porque quando ele está em Betânia, as pessoas que iriam para o lugar nobre deixam de ir para o lugar nobre para ir para o lugar simples, porque no lugar simples tem milagre, no lugar simples tem a manifestação da glória dele, no lugar simples as pessoas são curadas, no lugar simples se transforma em uma plataforma de milagres. A casa de Lázaro, que era um lugar simples, todas as vezes que Jesus estava ali, se transformava num lugar de milagres. E foi nesse lugar simples que ele fez um amigo, e ele sempre voltava ali. Agora, voltando aqui para Samaria, outra rota. Só que o texto diz que foi necessário passar por Samaria. Por quê? Porque em Samaria tinha um povo rejeitado. Os judeus não conversam com os samaritanos. Aí Jesus decide recalcular as coisas. Ele manda os seus discípulos na frente e ele fica. E ele começa a dialogar com uma mulher samaritana. E qual é a fala da mulher samaritana? Você, judeu, falando comigo, que sou samaritana? Isso não é comum, isso não é normal. Vocês, judeus, não gostam dos samaritanos. Você, judeu, está pedindo um favor para mim, que sou samaritana. Você está pedindo para mim água. Você está pedindo para mim ajuda. E quando os discípulos de Jesus chegam, o que ele diz para os discípulos? Foi necessário passar por aqui. Por que foi necessário? Jesus estava dizendo: eu estou reposicionando uma pessoa que por causa da sua rejeição se transformou em um produto, por causa da sua rejeição abriu mão da sua felicidade e está agora vivendo uma vida totalmente sem a graça. Por quê? Por causa da dor e por causa da rejeição. Nasceu sendo rejeitado e por causa da rejeição vai aceitar qualquer coisa. Jesus, quando passa por Samaria, olha para aquela mulher e diz para ela: vai lá e busca o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: exatamente isso que você está falando é verdade, porque você já teve 5 e esse 6º que você está agora também não é o seu. O que Jesus está dizendo é: por causa de uma rejeição que começa desde o seu nascimento, essa rejeição também amadureceu para outras coisas ruins, porque alguém que é rejeitado nunca vai viver a totalidade, alguém que é rejeitado nunca vai entender o seu valor, alguém que é rejeitado nunca vai provar da glória completa. É por isso que Jesus diz: é necessário passar por Samaria. Eu preciso virar a página de uma pessoa rejeitada e reposicionar uma pessoa rejeitada no lugar de filho, de filha. Diga para quem está do seu lado: essa noite é uma noite que Jesus escolheu passar por lugares que ninguém quer passar. Eu não sei o que você precisa, meu irmão, eu não sei qual área você precisa de uma visita, mas eu vim aqui nessa noite para dizer que Jesus ainda passa em lugares onde os homens não passam. Ele ainda faz aquilo que nós não podemos fazer, e nessa noite Ele vai passar por lugares que você precisa para fazer algo novo acontecer. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Ele passa onde ninguém quer passar. Todo mundo foge de uma tempestade, sim ou não? Jesus decidiu entrar numa tempestade. Por quê? Porque os seus discípulos estavam lá. Ele passa aonde as pessoas não querem passar. Jesus passou no tanque de Betesda. Por quê? Porque lá tem alguém vivendo no lugar errado. Ele entra naquele lugar que significa casa de misericórdia, e naquele lugar ele decide ter misericórdia de um homem. Ele decide dar significado de fato para aquele lugar. Ele olha para aquele homem, ele diz para aquele homem: você quer ser curado? Qual é a resposta do homem? Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque. Jesus não perguntou
o problema que fazia ele não ser curado? Jesus perguntou se de fato ele queria ser curado. Esse lugar, irmão, significa a humanidade caída precisando da ajuda de Jesus. A humanidade caída nunca reconhece que precisa de Jesus, mas sempre quer usar as suas dores e as suas limitações para dizer que não vive o que tem que viver por causa do pecado, da dor e da dificuldade. Esse lugar, Betesda, significa lugar de impotência humana, onde pecados e limitações impedem que o homem viva a totalidade de Deus. Mas eu vim aqui nessa noite profetizar e declarar: nós não vamos viver em Betesda, porque o nosso Pai, o nosso Salvador, tem um lugar glorioso para a nossa vida e para a nossa família. A terceira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é que Betesda não salva. É interessante que Betesda cura, mas não salva. Em Betesda esse homem foi curado, mas não foi salvo. Ele foi curado por Jesus, mas não foi salvo. Irmão, me permita abrir um parêntese aqui para dizer algo muito importante, principalmente para nós que estamos na casa do Senhor. A religião não salva. Os métodos não salvam. O que de fato salva e transforma? Diga bem forte: Jesus. Relacionamento com Jesus, profundidade em Jesus. Por que as pessoas estão ficando no meio do caminho? Porque elas estão parando na religião, porque elas estão parando nos métodos. Mas a única coisa que nos faz viver o sobrenatural é nós irmos fundo em Jesus, é nós decidirmos entregar a nossa vida para Jesus, é nós entrarmos em um relacionamento íntimo com Jesus. Por quê? Porque Betesda não salva. Viver uma experiência é maravilhoso, irmão. Quem não gosta de uma experiência? Mas uma experiência não pode definir sua relação com Jesus. Viver um milagre, quem não gosta? Mas a nossa vida não pode se resumir em buscar um milagre na casa do Senhor, porque podemos viver um milagre e não sermos totalmente transformados por Ele. Ele passou por ali e está nos mostrando algo importante que nós precisamos tirar desse texto. Ele curou quem não merecia, Ele curou quem não o conhecia. Então, de uma vez por todas, pare de achar que a cura é um mérito da adoração. Pare de achar que a cura é por causa de uma busca. Não, a cura tem a ver com a misericórdia dEle, com a graça dEle, com a bondade dEle. Mas a cura não é o mais importante. A cura não é o mais importante, irmãos, embora seja importante para nós. Quando aquele homem, levado pelos amigos numa maca, chegou no lugar onde Jesus estava, qual foi a ordem das coisas? Jesus primeiro salvou para depois curar, ou Jesus primeiro curou para depois salvar? Ele primeiro salvou para depois: filho, os teus pecados estão. Você agora tem a oportunidade de ser salvo. Você agora tem a oportunidade de ir para a eternidade, porque se os teus pecados forem perdoados, você pode acessar a eternidade. Agora, para que saibam que o Filho de Deus também tem todo o poder, seja também curado. Levanta dessa cama. Deixa eu te dizer uma coisa: o corpo fica aqui, a dor é para essa vida, a limitação é para essa vida, mas para a eternidade é o Espírito. O Espírito é eterno, o Espírito é glorioso, o Espírito é o mais importante. Ele pode curar o físico? Pode, mas para Ele o mais importante é o espiritual. Por isso, não limite a sua relação com Jesus a uma cura. Porque eu sei que você conhece alguém que foi curado e não está mais na presença de Jesus. Jesus curou 10 leprosos, quantos voltaram? A cura, ela pode ser importante para nós, e buscamos ela, não existe problema nenhum nisso. Agora, ela não é o mais importante. O mais importante é nós irmos mais fundo em Jesus. É interessante que a salvação ela vem da obediência, que gera fé, que nos conduz a Jesus. Aquele homem obedeceu o que Jesus falou, viveu
um toque de Jesus, uma cura de Jesus, mas o importante é a resposta que ele deu depois da cura. Ele não foi para casa, ele não foi celebrar apenas, ele foi para o templo, ele foi adorar. O que ele está dizendo, eu sempre quis ir no templo, mas nunca consegui entrar, porque por causa da minha limitação não podia entrar naquele ambiente. Sabe o que eu vim aqui nessa noite profetizar? Você vai começar a entrar em ambientes que você não entrava, você vai começar a viver acesso que você não tinha, porque Jesus nessa noite está fazendo algo glorioso na tua vida, na tua casa, na tua família. Me ajuda a pregar, dá um glória a Deus bem alto e diga: eu vou viver coisas novas em Jesus. Toca na mão de duas pessoas aí, por favor, e diga para essa pessoa: Jesus vai fazer você entrar em ambientes que você nunca entrou. Diga para alguém aí: Jesus vai te levar a lugares que você nunca foi. E eu finalizo com a pergunta de Jesus: você quer ser curado? A pergunta de Jesus para aquele homem, irmãos, fala muito. O que Jesus está dizendo para aquele homem é: você nem deveria estar aí. Você não é um animal para estar aqui há 38 anos esperando o movimento de uma água, esperando um toque de misericórdia. Mas de fato você é uma ovelha minha, que hoje eu vim buscar, porque você é uma ovelha que está no lugar errado, e eu preciso te reposicionar. Jesus olha para aquele homem com um olhar de misericórdia. Jesus olha para aquele homem como um filho que precisa ser curado. Jesus olha para aquele homem e está fazendo ele sair daquele lugar de rejeição, daquele lugar de solidão, daquele lugar de abandono, e leva ele para um lugar que pode dar para ele acesso à vida eterna. As ovelhas do mundo, elas se lavam no tanque para estarem aptas ao sacrifício. As ovelhas de Jesus, elas não precisam ir para o tanque do sacrifício, elas precisam ser conduzidas ao caminho que leva à vida eterna. O que Jesus está dizendo para aquele homem é: você não precisa ser purificado para ir se sacrificar, você precisa conhecer o caminho que leva à vida eterna. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, porque mais importante para você não é ser curado, é ser salvo. Mais importante para você não é acessar ao templo, mais importante para você é acessar a vida eterna. Vai, não peques mais, tenha um relacionamento com o Pai, busque a presença dEle, acesse a eternidade. O mais importante para você é o acesso à eternidade. Eu vim aqui nessa noite declarar, irmãos, nós estamos buscando o mais importante. Jesus é o único que nos tira de lugares que nunca foram feitos para nós, para filhos. Eu vim aqui nessa noite declarar: tem gente aqui que precisa sair de ambientes que não foram feitos para você. Jesus não te fez para que você seja um filho rejeitado, Jesus não te fez para que você seja uma filha rejeitada. Esse lugar não é um lugar para você. O Senhor está dizendo nessa noite: chegou a hora de levantar, chegou a hora de sair desse ambiente que alguém te colocou, e o Pai está te dizendo: você é amado, você é querido, e você não foi criado para estar nesse lugar. O que o céu está dizendo para nós é que nós temos valor, não pelo que fazemos, mas pelo que somos. O que Jesus está dizendo para aquele homem é: eu não vou te curar pelo mérito do que você fez, eu vou te curar pelo valor que você tem para mim, independente do que você me faz. O amor de Jesus não é condicionado ao que nós fazemos, irmãos. O que nós fazemos é uma resposta ao amor que nós recebemos dele. Eu vim aqui nesta noite para te dizer: não importa o que você faça para ele, nada vai alterar o amor que ele já tem por você. Agora, se você provou desse amor e é grato, impossível você também não retribuir. Se você provou do amor de Jesus e é grato, se levante para servir nessa igreja. Se levante para trazer almas. Se levante para marcar a vida de alguém.
Que essa conferência não seja marcada por uma conferência que você vai vir ser cheio, mas que essa conferência seja uma conferência marcada por você, que vai se levantar para encher outras pessoas, para atrair outras pessoas. Você não precisa vir a essa conferência para sentar e receber, não. Você é fonte, Ele quer que você jorre água para outras pessoas. Quem você vai alcançar nessa conferência? Quem você vai marcar nessa conferência? Quem você vai ganhar para Jesus nessa conferência? Qual é o nível da tua relação com Ele que vai mais fundo? Em qual área você vai mais fundo? Você vai mais fundo na tua dependência a Ele? Você vai mais fundo no seu serviço a Ele? Você vai mais fundo na sua adoração a Ele? Essa noite é uma noite de convite para nós. O Senhor está nos convidando a depender mais. O Senhor está nos convidando a adorar mais fundo. O Senhor está nos convidando a entregar um serviço mais profundo. Sabe, irmãos, todos nós somos desafiados pelos céus. Todos nós temos desafios diários. Eu tenho vivido um momento maravilhoso no meu ministério, mas não consigo controlar todas as coisas. E Jesus me convidou para uma estação da minha vida. Qual? A estação da dependência. Faça tudo o que você pode, mas diante do que você não pode fazer, dependa totalmente de mim, daquilo que eu posso fazer. A sabedoria humana é limitada, a ação humana é limitada, o recurso humano é limitado, mas a dependência te coloca no lugar onde a sabedoria não pode ir, aonde o dinheiro não pode ir, aonde a habilidade não pode ir. E eu vim aqui nessa noite declarar: Deus vai levar algumas pessoas aqui para o ambiente da dependência, e você vai ver Ele fazer coisas na tua vida que você sozinho jamais seria capaz de fazer. Pastor, eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra. Então dá um pulo dessa cadeira aí, adorando a Jesus, e diga assim: eu quero nessa noite viver uma nova estação. Levanta aí dessa cadeira dizendo: eu quero, Pai, eu quero ir mais fundo, eu quero viver uma nova estação, eu quero um novo tempo. Repita comigo: Betesda, casa de misericórdia. O Senhor está te chamando nessa noite a ser Betesda. Não passar por Betesda, mas ser. Jesus está passando por Betesda. Ele está passando pela casa de misericórdia, que não exerce misericórdia. E o que ele decide ser? Misericórdia para alguém. Ele está passando por um lugar que deveria ser casa de misericórdia, mas que não está acontecendo misericórdia. Então ele decide ser o quê? Eu não sei por onde você vai passar, mas eu sei que Deus vai te levar a lugares de necessidade. Não para que você seja mais alguém precisando da necessidade, mas para que você seja alguém passando por esse ambiente para ser o que Jesus é na vida de alguém. Você vai passar por lugares onde você vai ser o socorro para alguém. Você vai passar por lugares onde você vai ser o provedor de alguém. Você vai passar por lugares onde você vai ser o auxílio de alguém. Você vai passar por lugares onde você vai ser a casa de misericórdia para alguém. Você vai passar por lugares onde você vai ser a água para alguém, a palavra para alguém, o socorro para alguém. Eu vim aqui declarar: Deus vai levar você a ambientes onde você vai ser fonte. Você pode levantar as suas mãos por um minuto, fechar os seus olhos e declarar: Jesus, eu quero ir mais fundo. Fale com Ele por um minuto. Se você ora em línguas, faça isso agora. Jesus vai tocar pessoas aqui. Jesus vai tocar casas aqui. O teu Deus é onipresente. Você está aqui adorando, Ele vai visitar lá. Tem lugares que você não pode ir, mas Ele pode. Então dependa dEle aqui, e Ele vai visitar lá. Adore Ele aqui, e Ele vai transformar lá. Você está aqui, mas tem uma preocupação lá. Adora aqui, depende aqui, Ele resolve lá. Você está aqui, mas tem problemas para resolver amanhã. Tem coisas que são maiores do que você amanhã. Ei, o Deus do teu amanhã também está aqui no teu presente. Ele não é só Deus do passado, Ele não é só Deus do presente, Ele também é Deus do futuro. Ele já está lá.
resolvendo o seu amanhã. Dependa dele no hoje, e ele resolve o seu amanhã. Passa aqui nessa noite, Pai. Toca as nossas vidas. Toca esse homem, toca essa mulher, toca esse corpo, Pai. Essa enfermidade pode sair hoje. Esse milagre pode acontecer hoje. Pode ser instantâneo, pode ser agora. O Senhor tem poder e nós cremos. Nós já provamos da tua glória, mas queremos mais. E sabemos que o Senhor pode nos levar mais fundo. Então vem, Pai, porque quando o Senhor vem, algo muda. Quando o Senhor vem, algo é transformado. Quando o Senhor vem, a nossa vida não é mais a mesma. Então vem, vem nessa noite, Pai, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom. Não porque merecemos, mas porque a tua glória é abundante. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Vem nessa noite e nos toca. Vem nessa noite e nos preenche. Vem nessa noite e nos marca. Vem nessa noite e nos reposiciona. Rebandara cheira andara suri andarácia.